Tu tens um sentimento constante de ser menos do que as outras pessoas, como se tivesse algo de errado contigo, com o teu jeito de ser, e acredita que se as pessoas te conhecessem no fundo da tua personalidade, do teu jeito de ser, elas se afastariam de ti. O meu nome é Tamires, eu sou psicóloga, especialista em terapias cognitivo-comportamentais, e hoje nós vamos falar sobre esse sentimento de ser inferior, de defeito intrínseco e difícil de explicar. Na terapia do esquema, nós chamamos esse sentimento de esquema de defectividade. Não existe uma razão, uma lógica muito clara sobre isso, mas é aquela sensação e que ela te acompanha nos teus dias, na tua vida e te traz alguns tipos de prejuízos. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre como identificar esse padrão e quebrar esse ciclo. O esquema de defectividade, assim como todos os esquemas, vem a partir de necessidades emocionais que não foram atendidas no nosso desenvolvimento, principalmente na infância e na adolescência. E por conta desse histórico, dessas necessidades, que muitas vezes é de conexão, de pertencimento, a pessoa, ela, digamos que passa a vida com óculos, com lentes distorcidas, só confirmando, olhando para situações que confirmam as crenças que ela tem dentro dela. Então te digo que não é uma coisa consciente, é algo que está ali, faz sentir algumas coisas. E o sentimento constante dentro do esquema de defectividade é a vergonha, é um sentimento de inadequação, existe uma sensação de não ser merecedor e constantes dúvidas de mas por que as pessoas vão me escolher? Mesmo quando é escolhido, existe uma dúvida, mas tem uma coisa de errado, o que essa pessoa viu em mim? Por que ela está me dando tanta importância se eu não tenho nenhuma? E esse defeito não é algo que nós conseguimos enxergar, ou, por exemplo, então uma deficiência. Não, porque não necessariamente pessoas que têm uma deficiência física, que esteja visível no primeiro momento, elas têm esse esquema de defectividade. É aquela sensação difícil de explicar. E é importante a gente partir do ponto de que existe um histórico que explica esse esquema, essa sensação constante. Normalmente, pessoas que têm esse esquema sobreviveram, cresceram, se desenvolveram em ambientes em que existia pessoas, cuidadores, muito críticos, exigentes, que não validavam, não elogiavam. Talvez tu tenha escutado mensagens explícitas ou implícitas mesmo, né, bem ali sutis, de que existia realmente algo de errado contigo. Pode ser que tu tenha sido comparado com irmãos, com familiares ou qualquer outra criança, adolescente, e isso fez com que tu tivesse uma percepção de realmente ser inferior a esses outros. E isso tudo te levava também a acreditar de que era difícil ser bom o suficiente, porque sempre existia alguém mais e melhor. E as pessoas que têm esse esquema de defectividade, o que acontece conforme elas vão crescendo? Elas vão levando essas crenças com elas e isso vai afetar a vida como um todo. Pode ser nos relacionamentos, no próprio trabalho, de não sentir que é bom o suficiente, de que o chefe, se descobrir alguma coisa ao teu respeito, sobre ti, vai ser demitido. Evitam situações em que elas possam ser julgadas, então não se expõem, podem deixar de falar coisas, ou tentam se esforçar muito para agradar. Enfim, uma série de comportamentos que a gente vai voltar nisso em outro momento aqui do vídeo. Mas o sentimento de vergonha, ele é assim como se a qualquer momento alguém em algum lugar vão descobrir os teus defeitos, que talvez tu não saiba bem quais são, mas as pessoas vão descobrir e aí vai ser a grande verdade, isso vai ser exposto e isso vai fazer com que tu evite ao máximo qualquer tipo de risco de ser descoberto. Então nós temos 3 tipos de formas de comportamentos no esquema de defectividade, como todo outro esquema: a luta, a fuga e a paralisação. Começando pela paralisação, que é o que chamamos na terapia do esquema de resignação, o nome já diz, a pessoa se rende ao esquema,
as tendências, né? Então ela tende a se sentir insegura, então ela vai se colocar em situações em que ela realmente vai se sentir mais insegura, lugares que vão confirmar as crenças dela de realmente ter um defeito, de ser inferior. Então ela vai ter uma propensão maior de se relacionar com pessoas abusivas, pessoas muito críticas, ela vai se sentir sim muito insegura, vai ser mais submissa nas relações. Então ela vai manter esse sentimento de inferioridade muito vivo nela. Depois da paralisação, nós temos a fuga, que é a evitação. A pessoa ela vai fazer o quê? Evitar situações em que minimamente ela possa entrar em contato com essa dor da vergonha, com a dor de ser inferior. Então ela vai evitar se expor em situações em que possam ser mais desafiadoras. Pode usar distrações para não entrar em contato com esse sentimento. Vai fugir de situações em que ela pode se expor de alguma forma, então ela vai ficar escondida, assim, digamos. E, por fim, nós temos a luta, que nós chamamos de hipercompensação, que daí é ir ao lado oposto do esquema. Se a tendência é ela se sentir insegura, ser submissa, aqui na hipercompensação ela vai fazer o contrário. Ela vai fazer de tudo para se sentir ótima, segura. Inclusive, ela pode hipercompensar trabalhando demais, estudando demais, tentando ser perfeita. Ela pode ser muito competitiva, vai fazer de tudo para agradar as outras pessoas, porque quem sabe assim as pessoas gostem dela e evite algum tipo de rejeição. Então, ela tenta mascarar o máximo possível essa sensação de insegurança. E, inclusive, às vezes é difícil para ela mesma identificar que ela faz tudo isso como uma forma de hipercompensação, de lá no fundinho realmente sentir algo, um sentimento de inferioridade. Sabendo disso tudo, quero também te trazer umas perguntas que tu pode fazer de reflexão para identificar, será que esse é um esquema presente na tua vida? Então, o primeiro ponto, tu poderia se perguntar, eu evito me expor nas situações? Costumo me comparar com os outros, me sentir inferior. Eu tenho muito medo de sentir essa vergonha. Quando eu recebo um elogio, eu acho que a pessoa está sendo muito legal comigo, e na verdade ela não pensa aquilo a meu respeito. Tu acreditas que tu precisa esconder aspectos, opiniões, para que as pessoas gostem de ti, porque acredita que se elas souberem, elas não vão gostar? Quando alguém te oferece um carinho, um elogio, tu pensa, não, mas na verdade essa pessoa está me elogiando porque ela não sabe como eu sou de verdade. Daqui a pouco tu recebes também um feedback no trabalho e acredita que não, mas né, isso está sendo muito exagerado, eu não mereço tudo isso. E se tu te identificou com essas coisas, talvez seja a hora de pensar em buscar algumas mudanças na tua vida, de tentar ser mais gentil contigo, compassivo, lutar contra esse esquema. Os esquemas, eles sempre fazem de tudo para se manterem vivos, então é importante que tu fiques atento às situações em que esse esquema ele pode estar ativado em ti e faz com que tu te comportes como uma pessoa que está evitando ou compensando, ou se resignando a esse esquema, a essa dor. Então, para começar a lidar com esse esquema de defectividade na tua vida, eu vou te contar aqui algumas coisas que tu podes fazer. Mas se tu realmente percebes que ele é um esquema que atrapalha a tua vida, busca uma psicoterapia, principalmente com pessoas que realizam a terapia do esquema, para ver melhor essa questão, entender melhor o teu funcionamento. A psicoterapia ela também serve para esse tipo de situação. Mas aqui eu vou te trazer algumas coisas a serem consideradas caso tu queiras, algumas dicas de como começar a fazer essa mudança na tua vida. O primeiro ponto, identificar tudo isso. É o que esse vídeo aqui se propõe, te ajudar a pensar sobre isso, assim, fazer uma revisão da vida, ou ficar atento no teu dia a dia de onde que pode estar esse esquema? Que tipo de situações podem me ativar isso? Que tipo de pensamentos vêm na minha mente quando eu estou frente a uma situação e que pode ser que seja ativado? Por exemplo, eu não sou suficiente, isso aqui não ficou bom, eu nunca vou conseguir tal coisa. E buscar entender por que isso acontece. Isso é um link com que parte da tua vida, com que situações que tu viveu.
Que dor é essa? E que comportamentos tu tem por causa desse esquema? Segundo ponto, agora formalmente, faz uma lista de situações que são gatilhos, né? São situações ativadoras desse esquema. É quando talvez tu fiques sozinho na tua casa, quando está solteiro, quando está num grupo de pessoas e as pessoas começam a conversar e daí tu se sente inferior se comparando com essas pessoas em reuniões, enfim. Que momentos que tu te sentes inseguro? Feito isso, que é para conhecer, ficar mais atento quando essas situações acontecerem, agora nós vamos para o passo 3, em que tu podes listar, pensando aí na tua infância, na tua adolescência, na criança que tu foi. Tente lembrar dos defeitos que tu acha que tu tinha e qualidades. Ou não necessariamente coisas que tu achava que tu tinha, mas coisas que tu escutou também na tua história. E feita essa lista, agora tu vai pensar sobre hoje, na tua vida atual, que defeitos e que qualidades hoje tu consegue identificar na tua personalidade, no teu jeito de ser. E pensando nisso, fazendo um comparativo, o que mudou nesses anos? O que não faz mais nenhum sentido carregar contigo? É sempre importante também, depois de nós pensarmos nesses defeitos, nessas qualidades, né? Principalmente os defeitos ali, que são coisas que geram esse sentimento de insegurança, que evidências que tu tens que eles são verdadeiros. Alguém disse? Quantas pessoas disseram isso? O que aconteceu que confirme que esse aqui realmente é um defeito muito relevante e que faz com que eu não tenha valor ou que eu me sinta inferior? E será que esses defeitos hoje que tu enxergas na tua vida são realmente coisas que tu consideras que veio de ti, que tu percebeu isso, ou são ecos, são fantasmas de coisas que tu viveu há muitos anos atrás? O quarto passo é pedir para alguém de confiança, um amigo, alguém que tu está te relacionando e que te conhece, de pedir para essa pessoa falar em como ela te enxerga. E pedir também para que ela dê situações, exemplos mais concretos. Por exemplo, não aceite assim, não, mas é que tu é uma pessoa maravilhosa. Tá, mas por que essa pessoa está dizendo que eu sou maravilhosa? O que ela enxerga que para mim é difícil compreender isso, né? Então daqui a pouco talvez ela vai falar sobre valores, sobre capacidades, coisas que tu tens de bom, mas é importante que isso seja detalhado para fazer sentido. Eu tenho certeza de que vai sair coisas que tu nem imaginavas dessas conversas. Lembra, pessoas queridas, de confiança e que não sejam pessoas críticas, porque daí a gente está entrando lá na resignação que eu comentei no início. Quinto passo. Esse eu acho que é o mais importante de todos. Se exponha em situações em que tu se sintas minimamente seguro. Também não pode ser super seguro de coisas que tu tá super acostumado, porque senão não vai funcionar. Mostre vulnerabilidade para as pessoas, mostre realmente o teu jeito, quem tu és e veja o que acontece. Muitas vezes, mas muitas mesmo, o medo da rejeição, ele é um monstro enorme, mas fantasioso. Quando vais ver a realidade mesmo, ela não é tão horrível assim. Esse monstro não é grandão. Ele pode ser desse tamanho, mas as lentes da defectividade fazem com que esse monstro seja muito maior. O sexto ponto, também muito importante. Nas tuas relações, se permita ser amado, gostado, elogiado, validado. Talvez seja muito mais confortável para ti, por mais estranho que isso possa parecer, mas ser maltratado, criticado negativamente do que ser uma pessoa elogiada. Eu sei que isso é desconfortável, porque talvez tu não estejas acostumado a se sentir assim. Inclusive, pode até achar tão estranho que se sabota sem querer, saindo, se afastando de pessoas que costumam te tratar bem. Ou tenta desqualificar a atitude desse outro, tenta se livrar disso, enfim, causa uma coisa meio... Ai, que estranho, essa pessoa tá me tratando bem. Se permita ser bem tratado, aceite os seus elogios e aceite que as pessoas cuidem de ti. E como toda a mudança, principalmente esquemática de esquemas, é algo que leva um tempo. A gente não muda de um dia para o outro
Não é com pequenas dicas aqui que a gente vai realmente fazer uma grande revolução na nossa vida, na forma como a gente se sente. Então entenda que são passos diários de paciência, de sempre revisitar o que está indo bem, o que a gente precisa melhorar, o que ainda não está dando certo. Então, construção de tijolinhos, né? Quando a gente fala de uma mente saudável, então existe um investimento ali e precisa acreditar que isso é possível, se permitir também se arriscar e tolerar desconfortos durante esse processo de um caminho novo que tu não estás acostumado. Porque fazendo isso, gradualmente, tu vais perceber que essa defectividade não é algo verdadeiro no sentido de real. É algo que tu acreditou, mas é um fantasma que não existe. É nesse sentido. E claro que fez sentido com que tu acreditasse que existisse esses fantasmas, porque te disseram que existia, de alguma forma fizeram tu acreditar, te contaram histórias de fantasmas. Mas agora a gente consegue espantar tudo isso e ver que, na verdade, não, eles não existem. E uma última mensagem para ti. Não é porque talvez também tu tenhas alguma imperfeição, algo que tu não gostes em ti, no teu jeito de ser, por algum motivo realmente existe algo que te incomoda. Isso, por si só, não é um decreto da tua insuficiência, da tua inferioridade. Ninguém pode ser definido por isso. E reconhecer isso já é um super grande passo para essa mudança na tua vida. Ok? Por hoje é isso. Se tu ainda não te inscreveu nesse canal, já te inscreve aqui para receber os vídeos sobre psicologia. E a gente se vê no próximo vídeo.